procura do abandono pela educação emocional e pelo autoconhecimento. Eu gostaria de começar dizendo que houve uma experiência muito famosa, mas não tão conhecida assim do público fora dos meios psicológicos, mas sobretudo dentro do meio psicológico essa experiência hoje é muito famosa, que é a experiência do psicanalista e médico Dr. René Spitz, que ele vivenciou na época da pós-Segunda Guerra Mundial. Ele foi chamado pela ONU, Organização das Nações Unidas, para fazer uma experiência de pesquisa e de investigação na Europa, graças aos lares de órfãos, filhos das vítimas do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. René Spitz foi convidado para tentar entender as síndromes que acometiam algumas crianças, muitas crianças, aliás, em lares, em orfanatos, em instituições que abrigavam esses órfãos da Segunda Guerra Mundial. Porque as crianças, elas apresentavam um conjunto de sintomas muito peculiares. Elas começavam com um comprometimento na fala, quando eram um pouco mais crescidas, ou mesmo no bebê apresentavam uma agitação psicomotora fora do convencional, interagia de uma maneira bastante com pouco investimento na sociabilidade, e com o tempo, com os dias, esse quadro ia evoluindo por uma falta de interação quase completa, uma falta de ação quase completa, e caminhava para a inapetência, a falta de apetite, a falta de qualquer disposição, e isso fazia com que o bebê ou a criança começasse a se comprometer do ponto de vista das funções motoras basais e evoluía mais tarde para o óbito. Acabava por falecer, tanto por fraqueza física, debilidade orgânica, como também por uma série de sintomas psíquicos e psiquiátricos. A síndrome que era chamada, e que foi chamada mais tarde de hospitalismo, chamou a atenção dos estudiosos. Fizeram-se uma série de experiências e não se conseguia chegar a um consenso, a uma compreensão exata a respeito desse quadro. Até que René Spitz foi convidado e começou a investigar. E ele teve uma ideia muito interessante, que era a seguinte: ele resolveu, em uma instituição específica dessas, onde havia criança, comparar com uma creche de crianças que havia próxima a essa instituição. Praticamente atravessava a rua e estava a creche. E o que é mais curioso, nessa creche, era uma creche anexa a uma penitenciária. Portanto, não era uma creche com toda a infraestrutura, com as condições ideais, né? Mas nessa creche, nenhum bebê estava acometido por aquela síndrome, não havia um caso de criança que morria de hospitalismo, atravessava a rua e a gente tinha aquela instituição de crianças órfãos da Segunda Guerra Mundial que estavam morrendo. René Spitz, então, resolveu investigar qual era a diferença, já que aquela creche de mães presas, porque na verdade essa instituição era de filhos de presidiárias, de mulheres que estavam ali presas naquela penitenciária feminina. Ele resolveu investigar. E praticamente os cuidados, a prática da enfermagem, tudo parecia ser muito semelhante, para não dizer idêntico. Mas por que aquelas crianças órfãos estavam morrendo daquela síndrome até então estranha e, ao atravessar a rua, aquelas crianças, filhas de presidiárias, não morriam? Ele não sabia dizer. E depois de investigar, ele percebeu uma coisa curiosa. Ele percebeu que a única variável clara na rotina das crianças é que uma vez no dia as presidiárias saíam da prisão, acompanhadas e escoltadas pelos guardas, para pegar os seus bebês, brincarem com eles, conversarem,
colocarem no colo, os mais pequenininhos, os recém-nascidos, em alguns casos eram até amamentados, e ele percebeu que essa era a única variável. Ele resolveu apostar nisso. As enfermeiras, ele convidou numa espécie de discussão pública e pediu a elas que reservasse 1 hora do dia para carregar os bebês órfãos daquela instituição de órfãos, para brincar com eles, para interagir, para dialogar, e que se fizesse uma rotina das enfermeiras, para que as enfermeiras não tivessem muita, porque elas tinham muito trabalho, mas que elas não tivessem muita rotatividade, que elas ficassem sempre com aquele grupo específico de bebês, que elas cuidassem, que cada enfermeira cuidasse de um grupo específico de bebês. Para quê? Para estabelecer vínculo, para estabelecer laço social. Para surpresa, nenhuma criança mais morreu de hospitalismo. Nenhuma criança mais foi acometida por essa doença que mais tarde recebeu o nome de René Spitz, em homenagem a esse médico e psicanalista. Essa experiência é uma experiência fantástica, impressionante para falar sobre vínculos sociais, sobre laços sociais, sobre essa capacidade do ser humano ser um animal social, um animal gregário, um animal que precisa de vínculo, porque aquele afeto ali, aquele afeto com relação àqueles bebês, não era apenas para dar autoestima, para dar condição emocional, era para eles sobreviverem. A vida deles precisava daquilo. O ser humano precisa tanto de calor humano e de afeto, de interação, como de alimentação. Aqueles bebês tinham alimento, tinham cuidados na higiene, tinham as fraldas trocadas, tinham os cuidados básicos, mas eram vítimas de uma privação social e sensorial que gerava um processo de adoecimento e de morte. A verdade que essa pesquisa não é única e isolada. Eu me lembro da pesquisa do Dr. Harlow, especialmente o casal Harlow. Esse casal Harlow, eles fizeram uma experiência interessantíssima, uma experiência notável nesse sentido, porque eles pegaram grupos de estudo de chimpanzés, macaco-rhesus, e resolveram, nesses grupos de estudos, examinar e comparar o efeito que havia nos filhotes de chimpanzé, de macaco-rhesus, o efeito que havia em alguns grupos quando se retirava a mãe. E comparava, ao crescerem, o efeito daquilo no comportamento dos macacos, na ausência da figura materna, na mãe, portanto, daqueles filhotes, em comparação com os macacos que tinham a presença da mãe. E o resultado foi impressionante, mas ele fez mais. O casal Harlow resolveu pegar um grupo de chimpanzés, de macaco-rhesus, e resolveu estabelecer no local da mãe biológica uma mãe artificial, com pelos, com toda a estrutura. E é interessante porque ainda assim os bebês, os filhotinhos, corriam para as mães reais, né? Preferiam as mães reais, e aí eles fizeram as experiências interessantes. Depois eles estudaram o grupo de macacos que se acarinhavam, se enrolavam com as mães substitutas e as mães reais, né? As mães artificiais, portanto, bonecos, né, feito de boneco de macacos, feito, portanto, de material felpudo e assim por diante, e examinar mais tarde adultos. Na organização social dos macacos, aqueles macacos que estiveram com a mãe artificial apresentavam um comportamento social mais introvertido, mais retraído, tinham pouco interesse por alimentação e por sexo, tinham pouca interação social, tinham um repertório mais pobre, mais complicado, mais empobrecido socialmente. A sua comunicação era também um pouco comprometida. E na organização social dos macacos, particularmente
no que diz respeito ao poder e os papéis de liderança, os papéis de proeminência, os papéis de destaque, esses quase sempre não tinham nenhum destaque, quase sempre não atuavam de maneira significativa, quase sempre eram retraídos e com pouca interação social. Eles fizeram mais. Eles resolveram fazer dois grupos, onde um grupo de macaco lidava com a mãe felpuda, com a mãe artificial, portanto, o boneco de mãe de uma macaca adulta, portanto, artificial, que era feito de pelos, e uma mãe de arame, uma macaca de arame. Fizeram mais, colocaram alimento e construíram uma espécie de seio artificial com leite na mãe de arame. E os filhotes corriam para a mãe felpuda. Preferiam ficar se aconchegando e se esfregando, se envolvendo, se acarinhando no contato com aquela mãe felpuda. E quando comparou os grupos, a diferença em comportamento adulto desses animais era extraordinária, era impressionante. Os filhos aspas, né? Os filhos das mães de arame, isso é, os filhotes que eram que lidavam com as mães só de arames, só de metal, né? Porque ele também separou grupos, né? Só aqueles que lidam com o de metal e aqueles que lidam com a mãe felpuda. Esses filhotes apresentavam um comportamento tão comprometido, um comportamento tão prejudicado, né? Um comportamento tão comprometido mesmo, que era muito comum a postura de paralisia, estado de alerta, e diante da própria mãe de arame, eles ficavam assim, em paralisia, em alerta, em estado de medo. E é interessante perceber como era diferente daquele grupo de macacos que estiveram em contato com a mãe original, a mãe biológica mesmo, né? Sem nenhum tipo de mãe artificial, como aquilo tinha uma diferença gritante, uma diferença significativa. Ora, tudo isso para dizer que, ao examiná-los, os macacos que eram privados das mães, especialmente aqueles que estavam com mães de arame, tinham um comportamento de estado de alerta constante, como se estivessem em níveis de ansiedade alta, né? Estavam sempre naquela atitude de fuga ou de combate, né? Portanto, demonstrando uma espécie de estresse. E o que é interessante, mais tarde eles fizeram o exame do fator de liberação de corticotropina, que é uma proteína muito sofisticada no corpo, que é responsável pela liberação de hormônios, especialmente o hormônio associado ao estresse. Basicamente, à medida que a quantidade desse fator, ou desse hormônio de liberação de corticotropina estando alto, reduz a hipófise e as glândulas produzirem, portanto, o cortisol e os hormônios do estresse. Por outro lado, quando o indivíduo fica muito estressado, reduz o fator de liberação de corticotropina e, portanto, aumenta em contraposição o cortisol e outros hormônios como resposta adrenérgica, que tem a ver com tensões psíquicas e estados de estresse. Ora, quando eles foram investigar quem era que estava com os níveis mais altos de estresse do ponto de vista biológico, e o macaco rhesus praticamente tem 90% do nosso sangue, né, tem geneticamente uma semelhança muito próxima a nós, e quando foi se examinar, percebeu-se que os macacos que estavam no estresse mais alto, em estado de alerta e com a quantidade pouca do fator de liberação de corticotropina, era justamente aqueles macacos que conviveram com as mães de arame, com as mães, portanto, artificiais. Há muitas pesquisas sobre isso. Eu estou citando só aquelas pesquisas clássicas, só aquelas investigações mais contundentes. Eu me lembro, e já contei isso em palestra, que há alguns anos a revista Scientific American lançou um artigo falando sobre os efeitos no cérebro de determinados abusos e de determinadas atitudes na convivência com crianças.
Inclusive, há uma pesquisa muito minuciosa de uma criança que estava com a mãe estava com depressão pós-parto do segundo bebê, e essa menina que tinha uns 5 para 6 anos, fez uma brincadeira, fez uma peraltice na cozinha, derramou uma panela, e a mãe, com tanta raiva, com alteração de comportamento, estava com alteração de humor séria, com transtorno psíquico e não tratável, e pegou essa menina e colocou a mão dela no fogão, debaixo do fogo, em cima do fogo, e acionou o fogo. A pesquisa examinou essa menina e depois dessa experiência traumática de ter sido queimada no fogo pela própria mãe, a avaliação neurológica dela revelou que ela tinha um cérebro estressado, nível de cortisol, estado de alerta, como se estivesse o tempo todo numa vivência de estresse pós-traumático, como se fosse o cérebro de alguém que está no estresse pós-traumático, né? Em aquela ansiedade de antecipação, aquele estado de alerta o tempo todo. Era o efeito cerebral dessa menina, por causa daquela ocorrência. Uma alteração cerebral significativa, especialmente em crianças que estão ainda em formação. E aí a pesquisa ampliou isso. E foi para uma série de crianças, fez uma série de investigações, e é impressionante como havia associação de violência física, abuso sexual, traumas na infância e a repercussão cerebral, neurológica, neurobiológica a esse respeito. Portanto, há investigações contundentes, amigos, que falam sobre agressões e abandono com relação aí às crianças e à nossa formação como sujeitos, como isso afeta a nossa construção, e não afeta apenas do ponto de vista psicológico, afeta também do ponto de vista neurológico, do ponto de vista orgânico basal, a ponto de o indivíduo desenvolver uma estrutura ansiosa. O fator de liberação de corticotropina naqueles níveis daqueles macacos, no ser humano, é indício de mais de 50% de probabilidade maior para desenvolvimento de transtorno bipolar, de transtorno de ansiedade generalizada, de alguns transtornos graves, fruto de determinadas contingências, de determinados contextos na vida infantil. Ora, mas vamos agora para as considerações psicológicas sobre isso. E é importante aqui eu falar a vocês, amigos, compartilhar aqui com todos nós, que a ciência psicológica não é uma ciência exata. Não é uma ciência como a ciência laboratorial. Então, tudo aquilo que eu vou falar agora, eu estou fazendo consideração, eu estou fazendo aqui menção, eu estou fazendo alusão sobre possibilidades. Eu costumo dizer que a ciência psicológica é uma ciência de especulação. Durante muito tempo, a ciência psicológica e as ciências humanas, de uma forma geral, tinham um certo complexo de inferioridade em relação às ciências, os modelos de ciência do século XIX, né? Especialmente a física, que era a ciência por excelência, né? Que descreve de uma forma fidedigna os fenômenos naturais. E a psicologia e outras áreas também tentavam copiar o modelo de ciência da ciência física, né? É claro que o objeto de estudo da psicologia não é o objeto de estudo da física. Não dá para ter o mesmo instrumental, mas todas as práticas psicológicas, por exemplo, do século XIX, tentavam copiar, ter aquele modelo de rigor científico, laboratorial, para ter respeito, para ter prestígio, para ser admirada como ciência, para ter respeitabilidade nos meios acadêmicos. Essa era a ideia geral. Essa era a ideia que vigorava, né? Tanto na psicologia comportamental, no behaviorismo radical de Watson a Skinner, como na psicanálise também. Psicanálise freudiana, que tentava discutir com a ciência positivista da época, com o ideal iluminista, né? Que é a ideia de privilegiar a razão, o raciocínio, a coerência, a lógica e a experimentação laboratorial. Ora, a ciência psicológica já entrou nessa, né? E é claro que sempre a gente teve dificuldade e sempre a gente ficou assim, na área psicológica, um pouco ressentido por não fazer no mesmo nível, na mesma altura das ciências naturais, né? Com os mesmos métodos, com os mesmos rigores
porque, na verdade, faltava a nós, no objeto de estudo nosso, não dá para aplicar a mesma lógica, ainda que a gente tenha que ter um certo caráter de objetividade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala em ciência, a gente fala em algo objetivo, né? Concordam? Que quando a gente fala em ciência, a gente fala em algo que tem um caráter objetivo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A química. Se você é da área de química e você faz um experimento inovador no laboratório e descobre alguma reação lá no laboratório, o que é que dá o caráter de ciência? É você explicar à comunidade científica que você chegou naquela conclusão e você compartilha com o mundo para que outros laboratórios repitam o que você fez para chegar no mesmo resultado, para chegar na mesma conclusão. Isso é ciência. Isso é ciência. Tem um caráter objetivo. Tem um caráter objetivo. Então, e assim a gente pode aplicar em outras coisas. Você faz uma experimentação qualquer na ciência, né, na área da medicina. Você descobriu um tratamento lá, uma cirurgia inovadora. Outras pessoas da comunidade científica têm que chegar à mesma conclusão. Você descobriu uma vacina, que agora está na moda por causa do Covid. Você descobriu uma vacina do Covid. Tem que haver testes. Tem que haver experimentações para que a gente chegue a uma conclusão. Isso é ciência. A ciência tem esse caráter objetivo. Ora, só que as leis da química, Jung dizia isso na obra Prática da Psicoterapia, as leis da química, as leis da física, as leis da biologia não funcionam de maneira assim objetiva e tão recorrente como é o caso das leis da psicologia. E aí, psicologia não dá para ser ciência? É uma discussão delicada. A melhor definição que eu acho de psicologia enquanto ciência é que ela é a ciência do subjetivo. Só que aí a gente tem um paradoxo, né? A gente tem uma contradição. Ciência é algo objetivo. Como é que é ciência do subjetivo? Veja que a gente tem um problema aí. Como é que a gente tem uma ciência daquilo que é subjetivo, se ciência tem a ver com algo objetivo? É a ciência daquilo que as pessoas têm de mais pessoal. É a ciência daquilo que as pessoas têm de singular. É a ciência do singular. Mas como é que faz a repetição científica, a reprodução científica para ter um caráter de ciência? É difícil. Então, amigos, esse é um paradoxo da psicologia. A psicologia é uma ciência, sim, só que é uma ciência do subjetivo. E há quem discuta se realmente é ciência. Ou é um campo de observação, é um campo de reflexão, ou é um campo cultural de conhecimento. Enfim, eu não vou entrar por esses motivos, porque senão a gente se afasta demais do tema. Mas é interessante pensar nisso, que a ciência, a psicologia, portanto, ela avalia as coisas, mas as leis psicológicas funcionam de forma diferente. Então você pega depressão, aí você lê os sintomas de depressão. Os sintomas de depressão é A, B, C, e você vê lá os sintomas, né, de depressão, os sintomas gerais. Então, aquilo é o objetivo. Aquele é o caráter objetivo. Todo mundo que tem depressão deve ter alguns desses sintomas aqui. Isso é que torna o caráter objetivo da ciência psicológica. Com isso, eu posso me comunicar e dialogar. Alguém tem depressão. Só que na prática, nenhum deprimido é igual ao outro. Ele tem aqueles sintomas gerais que todo deprimido tem, ou que a maioria tem, e ainda assim, cada um tem uns sintomas e não tem outro, e vice-versa, mas as características de como vai se manifestar, as ênfases, as manifestações mais assim, específicas do quadro, tem a ver, portanto, com a subjetividade do sujeito, tem a ver, portanto, com as características e as singularidades, as idiosincrasias do sujeito e que, portanto, varia de pessoa para pessoa. Por que eu estou falando isso, meus amigos? Porque a gente vai examinar agora a psicologia do abandono e as questões do abandono, e tudo que eu falar agora, preste atenção, tudo que eu falar agora cada caso é um caso. Eu estou falando em termos especulativos, porque psicologia trabalha com especulação, pela experiência que a gente observa, a gente sabe as tendências, as maiores tendências, mas por favor, não ache que... Não, Flávio está falando que se alguém for abandonado vai gerar isso. Não necessariamente. Não necessariamente.
Ser humano é sempre imprevisível. Comportamento humano é sempre imprevisível. Sempre tem algo que nos escapa. Nunca a gente pode afirmar de maneira taxativa, conclusiva, que aquilo ali vai ser daquela forma. Que há um determinismo absoluto. Não é assim. Mas há tendências. E uma das coisas que eu queria dizer aqui para vocês é o seguinte. Primeiro, um dos postulados básicos da psicologia, da psicanálise e de várias escolas de psicanálise é o seguinte. A gente quase sempre, na maioria dos casos, na nossa vida, o ser humano aprende a amar com o amor que ele recebeu. Quase sempre a gente aprende a amar vendo o amor. Vendo o amor, sendo ensinado pelo amor. Genericamente falando, a criança aprende o afeto e os critérios de afeto e os valores em relação ao afeto em função do afeto que ele recebeu, do afeto que ele viu outras pessoas receberem, que ele cresceu e viu como é que é exprimir afeto, e aquilo de alguma forma marcou ele. Marcou ele, mesmo que de uma maneira não funcional, quando faltou afeto, ou quando o afeto foi muito pouco, ou quando o afeto foi muito pobre, ou quando não houve afeto, mas só agressão. Ele aprendeu que é afeto por exclusão, recebendo o desafeto. Pode acontecer também. Mas é sempre como. A gente sempre tem referências ao longo da vida que vai marcando a gente, que vai fazendo com que a gente desenvolva determinadas perspectivas, digamos assim, determinadas referências. E por que eu estou falando isso depois de toda essa introdução teórica dos casos científicos que eu citei? Porque o abandono tem duas vias. Tem o fato concreto e a recepção do abandono. Às vezes há um abandono real e o sujeito assimilou aquilo como algo real mesmo, com as suas tintas, com as suas características. A leitura é sempre do sujeito, de como ele vai assimilar o abandono, a experiência do abandono. A leitura pode ser com as características mais variadas. Então, nós temos, portanto, essa experiência. O abandono, portanto, vai ser lido dessa forma. E há também o outro sujeito, do abandono, o outro lado do abandono, aquele que abandonou, ou aquele que foi interpretado como objeto ou figura agente de abandono. E uma característica específica da experiência do abandono, o abandono gera no sujeito que experimenta sofrimentos decorrentes do abandono uma sensação diferente do trauma, da agressão e da violência. E eu vou explicar por quê. Na agressão, no trauma, na violência, no abuso, a criança, o sujeito, ele tem memórias. Ele tem memórias negativas. Ele tem referências daquilo que fez ele sofrer. Daquilo que magoou ele. Daquilo que mobilizou ele. Ficou nele. Ele tem dificuldade de falar, ele tem dificuldade, às vezes, de digerir aquilo. Se era muito criança, ele recalcou para o inconsciente, ele negou, ele rejeitou aquilo aparece na vida adulta. Então, se ele tinha um pai agressivo, sei lá, aí quando ele tem figura de autoridade como professor, etc., ele é agressivo com esses professores, que é a raiva que ele está devolvendo. A raiva que ele tinha do pai, que ele não pôde extravasar com o pai. Eu estou fazendo leituras aqui gerais, tá? Não quer dizer que todo caso é assim, mas estou fazendo genericamente falando. Então, existe, portanto, memórias negativas, lembranças do que houve. E, portanto, a necessidade de trabalhar aquilo que houve, para ressignificar aquilo, para olhar por aquilo que houve de uma outra forma. Só que no abandono existe um espaço vazio. No abandono há um espaço vazio que é ausente de memória. Ausente de memória. Isso é importante a gente aqui colocar, a gente aqui considerar. No caso do abandono, existe uma ausência de memórias. Aquilo que não foi vivido e as dúvidas do porquê houve o abandono. Os questionamentos de por que a pessoa se foi. Então, o sofrimento está calcado em cima disso. Dos questionamentos que a pessoa levanta em torno de algo vazio
que não vai ser preenchido pela própria pessoa que se foi. Em certo nível, pode ser considerado menos aversivo do que uma agressão, e em outros aspectos pode ser mais angustiante, pode ser mais mobilizador do que outros aspectos. A angústia do abandono, especialmente aqui eu estou falando de abandonos aqui de figuras parentais, pai, mãe, etc., que abandonou a pessoa muito, muito criança, há uma espécie de ruptura, de corte na história do próprio sujeito, tá? Porque assim, se eu era bebezinho, recém-nascido, e minha mãe me colocou na casa de misericórdia, naquelas rodas das igrejas do passado, ou colocou na frente de um lar de criança e deu no pé, eu tenho uma ruptura, a minha história de origem, eu fico com dúvidas dela. Eu não tenho clareza sobre a minha história, sobre a minha biografia. E para algumas pessoas isso faz falta. Faz falta na história do sujeito essa biografia. Né? Não há uma clareza sobre essa história, sobre essa biografia. Né? E especialmente quando o sujeito é muito criança, há uma incompreensão da criança de entender aquilo. A criança não tem condição de dizer... Como a criança fica com incompreensão, a criança tem incompreensão de, digamos assim, entender, de racionalizar, de raciocinar em torno daquilo, ela não, se sente incapaz de entender, porque não tem o psiquismo do adulto, não tem aquele discernimento do adulto. Então é óbvio que ela tem dificuldade de compreender as nuances daquilo. Quase sempre a criança internaliza para ela mesma como se ela tivesse um defeito, como se o problema estivesse com ela, como se algo de errado estivesse nela e ela então internalizou esse algo de errado. Então isso é importante a gente considerar. Não passa pela cabeça dela que talvez a figura que se foi, que abandonou, que desapareceu, poderia estar num surto, poderia estar num problema sério, poderia estar num conflito, poderia estar drogada, poderia não estar bem. Não passa. Não passa pela cabeça da criança. A criança compreende, porque a criança idealiza as figuras adultas, né? Ela idealiza as figuras adultas, então o sentimento dela é que eu não presto. Há uma espécie de sentimento de desvalia, um sentimento de falta de compreensão de por quê? E a pergunta que às vezes o sujeito fica fazendo é por quê? Por isso que o vazio. O porquê? Por que houve esse abandono? Né? Qual foi o motivo? E é claro que há tipos de abandono, né? Então, por exemplo, a criança pode fazer uma leitura de um abandono a partir do divórcio dos pais. Os pais se separam e a criança entende, a criança faz uma leitura daquela separação, onde, sei lá, o pai saiu de casa pela separação, que o pai abandonou o filho, né? Ela se sente abandonada, né? Se sente, portanto, nessa condição. Mesmo que não haja a intenção de abandono pelo pai, mas a criança pode ler aquilo. A leitura do sujeito é mais importante até do que o fato real. Eu costumo dizer isso em terapia, na minha experiência profissional, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou juiz nem advogado, então, portanto, eu não estou atrás dos fatos, se é que fatos existem do ponto de vista psicológico, fatos, o real, aquilo que foi realmente real. Isso aí é bom pro direito, isso daí é importante, né? O fato real, o acontecido, né? O que aconteceu a rigor, né? Para mim, o que o sujeito fala e, sobretudo, o que o sujeito sente é verdade. Mesmo que no mundo real não aconteceu daquela forma, mas ele sentiu daquela forma. Então, não há diferença. Não há diferença. É como se acontecesse. Então, o divórcio de pais na infância pode gerar isso. Pais narcisistas, pais muito egocêntricos, que sejam frios e sejam incapazes de exprimir afeto, podem gerar um sentimento de abandono, né? Um sentimento de falta de conexão.
Alcoolismo de pais. Os pais alcoólicos. Por quê? Porque o filho cresce com o pai ali se acabando, ou a mãe, ou o pai, ou os dois, se acabando na cachaça, na bebida. E a criança internaliza como se alguma coisa nela não tá bem, eles não estão bem e a culpa é dela. A culpa é da criança. Né? A culpa é do filho. Né? Ou então, eu sou abandonado pela bebida. Porque eles vivem ali pela bebida e me deixam ao largo. Então, isso é muito importante, né? Quer ver uma outra coisa? Morte na família. Às vezes um parente morre e a leitura que o filho faz, eu tô falando da criança, a leitura que o filho faz é de um abandono. É de uma experiência de abandono, né? Quer ver um outro exemplo? A criança ficou na escola... Eu vou citar um exemplo mais leve, mais sutil, mais suave, mas que pode acontecer. Não tô dizendo que toda criança vive isso, tá? Mas pode acontecer. A criança ficou na escola, os pais esqueceram, passa o tempo, de repente era para pegar de tarde, anoitece a criança na escola. Às vezes a criança pode fazer uma leitura de abandono ali. Né? A leitura de abandono nem sempre é real. Ou melhor dizendo, é real para o mundo interior da criança, do sujeito. A depender do tipo de abandono e da repercussão no mundo interior, isso é, de como aquilo se processou no mundo interior, por isso que eu digo que cada caso é um caso. Né? Cada caso, não dá para dizer, abandonou, vai ser assim, ou vai ser assado. Ciência psicológica não se processa assim. Se alguém está falando dessa forma, fuja. Mantenha distância desse sujeito. Porque ciência psicológica não é assim. Ciência psicológica é sempre possibilidades. Sempre pode ser. Porque o ser humano tem uma capacidade incrível de se ressignificar. Aliás, terapêuticas as mais variadas têm a ver com ressignificar. Com olhar para a própria história e olhar para a própria vida de um olhar diferente. Parece pouco, mas não é fácil. Não é fácil olhar para você e olhar para a própria história de uma forma diferente. Né? Mas, a depender do nível de abandono, e quando eu falo nível de abandono, estou dizendo no mundo interior do sujeito, o indivíduo pode desenvolver um transtorno de personalidade. E aqui eu destaco especialmente o transtorno de personalidade borderline, o chamado limítrofe, que é um transtorno clássico, hoje está sendo muito ventilado aí, há algumas obras sobre ele. Há outros transtornos, mas sobretudo o transtorno de personalidade borderline. O funcionamento do borderline é muito em cima de rejeição e de abandono. Há uma espécie de padrão emocional do borderline estar o tempo todo agindo em função de rejeição. Não é todo border, mas a maioria dos borderlines, é um transtorno de personalidade onde o indivíduo é hiperativo emocionalmente. Não é hiperativo da hiperatividade intelectual, não, tá? Da hiperatividade que a gente conhece. É hiperativo emocional. Então o borderline, ele namora com alguém, ele se relaciona com alguém e ele vive em cima do abandono. Então ele é temperamental, ele explode, ele se agarra ao sujeito que convive com ele está o tempo todo vivendo em função da separação. De que um dia ele vai ser abandonado. De que um dia o namorado, a namorada, o noivo, sei lá, vai abandonar ele. Vai romper de uma hora para outra. Ele vive em cima dessa fantasia. Né? Então, o borderline é um caso clássico, é um caso bem didático para explicar isso. E aí ele funciona, ora ciumento, possessivo, ora com baixa autoestima, se submetendo a tudo, porque ele não serve, ele não presta mesmo, afinal o outro tá com ele até para fazer um favor, afinal ele não tem um valor nenhum, então se o outro tá com ele, é porque ele precisa agradar demais para compensar, então ele se submete, mas ao mesmo tempo ele também é temperamental, ele pode fazer barraco, ele pode explodir, porque afinal, se a gente está aqui conversando e o sujeito olha pro relógio, o borderline pode interpretar de uma maneira distorcida. O que é que tá rolando pro relógio? O que é isso que você tá olhando aí pro relógio? Já cansou de mim? Foi? Não quer mais minha companhia, não, é? Já quer ir embora, né? Já tá chateado comigo. Então, é uma pessoa muito melindrada, é uma pessoa que sempre interpreta de maneira distorcida, sempre referente a uma rejeição. Né? Tudo que a pessoa faz, a pessoa tá rejeitando, né? Então, o borderline é uma espécie de neurose de abandono. As neuroses de abandono é um capítulo à parte da psicologia da psicanálise. Para explicar sobre isso, é uma espécie de perturbação do afeto, né? A fantasia de que os relacionamentos vão acabar,
né? E por isso, as medidas em relação a isso, né? E uma das defesas, um dos tipos de forma de funcionar na neurose de abandono é a defesa de ser abandonado. Então o paciente, o sujeito, começa a se isolar socialmente. Uma das formas de alguém lidar com o abandono que viveu na infância e essa neurose de abandono é justamente evitando o contato social, porque eu não quero ser abandonado, então eu não quero contato. Eu evito o contato, a interação social. Então, eu fico retraído, eu fico isolado, eu evito relacionamentos amorosos, por exemplo, que é uma defesa para não ser abandonado. Já há outros modos de funcionar, que é a conduta do grude, do carente, do que respire quando eu respiro, porque a gente tem que respirar junto, que aí também ninguém aguenta, né? Louvado seja Deus. Então, a gente tem isso. As condutas de agressividade, o tempo todo eu posso ser abandonado. Então, deixa eu agredir. Antes de você me abandonar, eu abandono você. Eu agrido. O borderline faz, às vezes, isso. Né? Há 3 formas básicas de funcionar na neurose de abandono que eu estou dizendo aqui. A primeira é a submissão. Submissão e acomodação. Eu sou abandonado mesmo, eu sou uma pessoa que não vale, eu sou uma pessoa que vou ser abandonado. Afinal, o abandono de uma mãe, por exemplo, o abandono de um pai, e sobretudo da mãe, que às vezes tem uma figura simbolicamente mais valorizada, pelo menos na cultura e na sociedade, às vezes o sujeito tem uma leitura desse abandono e diz assim, se ela, que é mãe, se ela, que tem o amor, que socialmente eu sei que é o amor mais significativo, que é o chamado amor incondicional, o amor de mãe, que é o amor mais, é o amor visceral, é o amor cuja convivência já tem 9 meses aí de vantagem para qualquer outro, inclusive do pai. Eu costumo dizer que os pais sempre levam desvantagem, pelo menos uma desvantagem de 9 meses, porque é um amor que começa visceral ali. Se ela, que tem esse amor, que tem esse vínculo comigo visceral, me abandonou, quem é que vai me acolher? Quem é que vai me aceitar? Essa é uma leitura emocional, tá? Não necessariamente o indivíduo fica pensando isso, mas fica vibrando nisso. O sentimento dele, às vezes, funciona dessa forma. Às vezes é inconsciente, tá? Então, o indivíduo se submete e acomoda. Então, a submissão e a acomodação. E aí o que é que faz? Reprodução de abandonos nas relações sociais, de amizade, sobretudo nos afetos. Gente, esses conflitos de abandono se manifestam de uma maneira muito mais acentuada nas relações amorosas, tá? Aliás, boa parte das nossas questões de base, as nossas questões originais, as nossas questões de traço de personalidade são potencializadas nas relações amorosas, tá? Nas relações amorosas isso aparece de uma forma mais forte, por conta da proximidade, e aí, quanto mais próximo, mais coisa aparece. Quanto mais a relação é próxima, mais a gente revela coisas, né? E pela convivência, pela coabitação e assim por diante, a libido também, uma série de coisas que produzem, né, essas manifestações. Então, o que é que eu faço se eu tenho uma submissão e acomodação ferida do abandono? Eu reproduzo esses abandonos me relacionando com sempre gente que não quer nada com a hora do Brasil. Eu sempre me relaciono com aquelas pessoas que não querem nada comigo. É aquela mulher que sempre relaciona com o namorado, que não quer nada, que só quer farra com ela. E aí ela separa desse namorado e aí se relaciona com outro. A mesma coisa, o mesmo comportamento. E outro, e outro, e outro. Então, às vezes, pode haver aí um traço inconsciente. Eu estou reproduzindo os meus abandonos. Né? Gente que não quer nada e que depois me larga. Né? Por outro lado, a gente tem, às vezes, a fuga de evitar contatos, que eu comentei aqui. Né? E tem a hipercompensação, que eu também já falei. Grude, sufocar ou agressividade, né? Para compensar o abandono que a pessoa acha que vai vivenciar. Né? E aqui eu gostaria de falar uma outra coisa. Quando eu sou abandonado por uma figura significativa da minha vida, e mais tarde eu tenho que ocupar o papel dessa figura, eu posso desenvolver conflitos. Por exemplo, se eu tive uma mãe que me abandonou, mais tarde, quando eu cresço, e se eu sou mulher, e eu engravido e vivo a maternidade, no momento que eu começo a viver a maternidade, começa a desencadear uma série de sentimentos
com relação ao que eu tinha com minha mãe, agora na postura de mãe. É como se eu revivesse a maternidade da minha mãe, atualizasse a maternidade dela, e agora estou no papel dela. Né? E isso não é necessariamente sentimento só de mágoa, não. Pode ser sentimento de mágoa, pode ser sentimento de raiva. Né? Eu às vezes atendo pacientes cujas mães morreram muito cedo, e às vezes o sentimento que vem a princípio é raiva. Claro que a mãe não teve culpa de morrer, de falecer. Foi uma fatalidade da vida. Mas, às vezes, o inconsciente manifesta como: por que você me deixou? Por que você saiu da vida e me deixou sozinho aqui? Então, tem isso. E, às vezes, quando o indivíduo vive a maternidade e se vê no lugar da mãe, às vezes tem sentimentos também de falta. Né? De falta. São sentimentos ambíguos, tá? Controvertidos e assim por diante. Esse, meus amigos, é o cenário do abandono, é a psicologia, digamos, por abandono, e eu tô falando aqui de maneira geral, de maneira genérica, de maneira abrangente, tá? Não tô dizendo que todo mundo que vai ser abandonado vai passar por isso. Cada pessoa responde de uma forma, cada pessoa significa e processa de uma forma, ressignifica às vezes, né? Porque o processo, o lema básico de toda terapia, de toda psicoterapia nas áreas de psicologia o que é que eu faço com aquilo que eu vivi. Né? Sartre, né? O que importa não é o que os outros fizeram com você, mas aquilo que você faz com o que os outros fizeram de você, né? Com você. Então, é mais ou menos isso, né? Mas o que é que o Espiritismo vem agregar? O Espiritismo vem dizer que nós somos espíritos imortais, que somos seres invisíveis, isso é, seres espirituais, temporariamente no corpo. Que o propósito da vida na Terra é evolutivo, é crescimento espiritual. Que nós mergulhamos na matéria para desenvolver determinados valores. Usamos as bagagens da matéria, falava isso ontem em outra palestra. Usamos as bagagens da matéria para que, carregando essas bagagens da matéria, possamos desenvolver e carregar outras bagagens. Para que quando a gente passe da vida material para a vida espiritual, as bagagens materiais vão ficar. Mas o que eu vou levar são as bagagens espirituais que eu acumulei nesse trânsito. O espírito mergulha na matéria e vive na matéria para da matéria se libertar. Através do aprimoramento, do desenvolvimento das virtudes, do desenvolvimento dos valores. A vida humana tem um sentido evolutivo, tem um sentido espiritual, tem um aspecto, tem um caráter espiritual importante. E os fatores espirituais somam, dão sentido à vida humana, dão um significado mais profundo, mais cheio de sentido, porque vai dizer que a vida material não tem um sentido profundo se a gente pensar só em termos de matéria. Porque a vida material é o quê? Desgaste, luta, envelhecimento, adoecimento, morte. Nós estamos caminhando materialmente sempre para pior, eu sempre falo isso. Materialmente falando, a gente sempre está caminhando para pior. Sempre para pior. Perdas. Né? Quem não teve, vai ter. Uma hora vai ter. É natural. Mas espiritualmente falando, tudo aquilo que piora por fora, melhora por dentro. O que piora é o temporário. O que se desgasta é o caráter temporário daquilo que eu estou e não sou. Mas o que melhora é aquilo que é permanente em mim. O tempo... Eu tenho uma pessoa da minha família que costuma dizer brincando que o tempo é um canalha, né? E é verdade, no sentido material. O tempo é um grande adversário, é um grande inimigo da matéria. Materialmente falando, o tempo é o maior adversário da matéria. Mas o tempo é o grande amigo, é o grande aliado do espírito. O tempo é o grande aliado do espírito, porque sempre evolui, sempre amadurece o espírito. Mas o que é que a gente pode falar do abandono em termos espirituais? O que é que a gente pode falar? É que a pessoa que vivenciou o abandono, real ou fantasioso, eu não diria fantasioso porque dá uma ideia de que a pessoa está delirando, não é isso. Porque fantasia na psicologia não quer dizer um delírio, tá? Fantasia na psicologia, todos nós temos fantasias. E todos nós fantasiamos aquilo que é real, porque todos nós, de alguma forma, refletimos sobre aquilo que é real. O real mesmo a gente não acessa. A gente sempre coloca um pouco da nossa emoção naquilo que a gente vê, naquilo que a gente percebe. Isso é fantasia.
né? Mas o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que o abandono real ou o abandono imaginário, não importa, há um fator espiritual. O ser espiritual carrega determinados débitos, determinados compromissos. Joana de Ângeles, espírito, vai dizer que a matriz desses débitos é uma espécie de consciência de culpa que o espírito carrega no seu inconsciente. Essa consciência de culpa dá ao sujeito uma tendência a sentir um complexo de inferioridade. No fundo, o espírito reencarna com esse inconsciente com culpa, então ele já tem um pezinho na baixa autoestima, um pezinho no complexo de inferioridade. Aí, quando ele vivencia o abandono, quando ele vivencia o trauma, quando ele vivencia a violência, aquilo é um gatilho que desabrocha nele, que desencadeia nele os fenômenos que ele já trazia dentro dele. Eu estou dizendo aqui que não importa, então, a educação, o cuidado, trata as crianças como batata, né? Trata as crianças como quiser, porque se for um espírito endividado, vai ter baixa autoestima mesmo. Não é isso. Porque a depender de como a gente trate a criança, o filho, com amor, etc., mesmo que ele traga complexo de inferioridade e baixa autoestima, aquilo pode ser trabalhado com amor. Pode ser trabalhado com amor, pode ser conduzido com amor. Ele vai manifestar tendências, mas se ele tiver um meio amoroso, ele tem mais chance de vencer essas tendências, né? Mas, por outro lado, quem sofreu situação de abandono, eu tenho uma mensagem consoladora. Quem sofreu situação de abandono, situação de violência, de sofrimento, eu diria, é mais difícil para você vencer isso. Porque você viveu uma situação, você já trazia a tendência no inconsciente, viveu a situação, mas se você vencer isso, você tem mais mérito espiritual, você ganha mais mérito espiritual. Por quê? Porque quanto mais difícil é a provação, mais merecimento você ganha, mais crédito na lei da vida você adquire. Ora, o Espiritismo vem dizer que todos nós trazemos, portanto, matrizes espirituais do passado. E a depender dessas matrizes, a gente desencadeia os fenômenos emocionais ou biológicos compatíveis com a necessidade evolutiva. Alguém vai perguntar, mas Flávio, e a família? O sujeito nasce com uma família, com aquela família que é fria, pais narcisistas, uma mãe que não presta atenção a ele, uma mãe super protetora, negligente, uma mãe que vai desprezar o filho, a criança. Mas, às vezes, aquele espírito que traz essa consciência de culpa, e a consciência de culpa que o espírito traz já é consequência da conduta que ele teve, do tipo de vida que ele levou no passado, e o tipo de vida que ele levou no passado fez com que ele, às vezes, fizesse algumas coisas, atuasse de tal forma que, no âmbito familiar, ele não merecia, ele não tinha merecimento, ele não tinha condição de ter uma família harmoniosa, porque ele não soube dar valor. Aqui eu tô, claro, especulando, tá? Não é para cada um agora fazer o diagnóstico em casa, não. Eu tô só especulando. Mas Kardec vai dizer que isso é uma fonte de autoconhecimento. As imperfeições que eu carrego, 1. E os problemas que eu tenho, 2, são indícios de trabalho incompleto de outra encarnação. Então, se eu tenho aquele vício forte, que eu bato cabeça, que eu tomo até Gardenal, mas não consigo vencer esse vício, se esse vício fica ali me incomodando, o tempo todo eu estou reincidindo nele, o Espiritismo vem dizer que aquele vício não é um vício de agora. Talvez seja um vício que eu estou cultivando há 300, 400, 500, 600, 700 anos. Então, eu venho há muito tempo cultivando aquele vício. Então eu não vou conseguir vencer de uma hora para outra, é claro, mas eu preciso me esforçar para superar. Esse vício que eu carrego é, de alguma forma, aquilo que eu cultivei. E é um indício, por isso que Kardec diz, olha a lucidez de Kardec, é um indício de um trabalho incompleto. Se eu tenho um vício, é porque eu tenho uma imperfeição. Se eu tenho imperfeição, ainda não se transformou em perfeição. Trabalho incompleto. E os problemas que eu vivo, o tipo de limitação que eu tenho, limite financeiro, limite afetivo, limite de saúde, me dá uma ideia do que é que eu vivi em reencarnações passadas. E isso é autoconhecimento. Autoconhecimento me ajuda a me melhorar emocionalmente. Então, se eu sou uma pessoa que vivo mal financeiramente,
vivo batendo cabeça financeiramente, sou uma pessoa que até administra bem, gerencia bem os recursos, não sou gastão, não sou esbanjador, não sou perdulário, mas vivo com dificuldades. Às vezes tem ali uma situação. Não quer dizer que com o meu livre-arbítrio eu melhorar, eu não posso melhorar. Da mesma forma, a pessoa com um problema de saúde, ela trabalha a saúde, melhora, vai no médico, toma os remédios, etc. Ela pode ir melhorando de saúde, dentro das limitações do quadro de saúde que ela trouxe da encarnação passada. Se for um débito muito forte, o indivíduo vai fazer o que for e vai continuar no SPC Serasa. Ou vai fazer o que for, mas aquela limitação de saúde vai continuar. Vai fazer o que for e vai ter aqueles impedimentos afetivos. Reencarnar numa família cujos pais são negligentes, são às vezes espíritos primitivos ainda. Às vezes a gente reencarna numa família e os pais são espíritos primários, egoístas, ególatras, cruéis, porque são espíritos primitivos. Mas a gente reencarnar nessa família é porque a gente também tem necessidades de crescer nesse ambiente hostil, nessa situação, para desenvolver a sensibilidade através, às vezes, do sofrimento. Porque as dores do abandono podem gerar uma viagem interior angustiada, mas pode gerar uma viagem interior de autoconhecimento, a princípio angustiada, mas de autoconhecimento e de melhoramento pessoal. Quanta gente que teve uma mãe que abandonou, uma mãe negligente, e mais tarde se tornou uma mãe que fez tudo aquilo que a mãe não fez, que fez diferente. É necessário tomar cuidado para não reproduzir mais tarde, porque às vezes a gente reproduz, né? Às vezes a gente reproduz muito, né? Então, por exemplo, a filha que viu o pai batendo na mãe, o pai que vivia enchendo a cara, alcoólatra, e batia na mãe. Aí mais tarde essa menina se casa com alguém alcoólatra com o mesmo comportamento do pai. Por quê? Inconscientemente aquilo não está muito bem resolvido e ela quer corrigir o casamento dos pais agora na sua vida pessoal. Ela atualiza o casamento dos pais na vida pessoal dela agora, no casamento que ela está tendo. Olha como o nosso inconsciente é cheio de pontos, cheio de elementos importantes que a gente precisa aqui avaliar. O Espiritismo vem dizer, no entanto, que esses fatores têm matrizes de reencarnações passadas também. E tem fatores espirituais que fazem a gente deprimir, influências espirituais sutis e que a gente pode naturalmente também pensar em melhorar nesse sentido e avançar na direção do infinito, na direção do bem maior, né? A conexão deu uma travada aí, mas já voltou. Caminhando, amigos, me permitam aqui estender um pouquinho mais. Eu sei que eu já estou me adiantando no horário. Amigos aí da CEB, me perdoem, deixa eu só caminhar para a conclusão, porque o tema é muito fascinante, é muito rico, eu estou fazendo já recorte do recorte do recorte. Me permitam eu só arrematar para não ficar incompleto. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, primeiro, alguém que reconheça que tem um conflito de abandono, que tem uma neurose de abandono, isso que levou para a vida adulta a fantasia do abandono e aquilo de alguma forma afeta a sua vida, compromete a sua vida, é necessário primeiro fazer alguns exercícios. O primeiro exercício que eu gostaria de sugerir é exercite solidão. Exercite ficar na sua companhia, afinal a sua companhia tem que ser uma companhia boa. Tem que ser boa. Tem que ser uma companhia também agradável. A sua companhia não pode ser... Tem gente que não se suporta. Tem gente que quando fica em casa sai correndo, se hospeda até em hotel. Tem gente que entra no carro, tem que ligar o som alto, porque nem em silêncio consegue ficar. Eu não tô contra a música, eu adoro também colocar música no carro, mas veja bem, eu não posso viver fugindo de mim mesmo. Porque eu até digo de maneira engraçada, é até engraçado, mas é verdade. Você pode até pedir na próxima encarnação para, quero reencarnar distante de fulano, de Beltrano. Pode até pedir, mas reencarnar distante de si mesmo não dá. Porque você vai ter que conviver com você. Então, exercício de solidão. Também exercitar, estar sozinho, estar consigo. Estar consigo é sintoma de maturidade. Né? 2, já é o contrário. Exercício também de socialização. Exercitar se socializar. Porque às vezes a vítima do abandono se sente sempre diferente.
se sempre sente sempre como uma pessoa estranha, como uma pessoa que está fora de contexto. O abandono gerou ela uma sensação de que ela está sempre à margem, sempre fora de contexto. Ela sente isso. Então acha que já é rejeitada, já é abandonada, já está fora de contexto. Exercício de socialização, de conversa, de escuta, treinar solidariedade e, por fim, desenvolva a autonomia. A autonomia tem a ver com aquilo que o espírito André Luiz falou de... André Luiz, quando fala de autonomia, ele diz assim, que a autonomia tem a ver com noção de responsabilidade individual. Ou seja, se eu tô mal, a culpa não é de ninguém, é minha. Se eu tô bem, também a responsabilidade é minha. Assumir as próprias responsabilidades a culpa não é do outro, é minha. Sou eu que fiz a minha vida dessa forma. Sou eu que construí a minha vida desse jeito. Eu sou responsável pela vida que eu construo. E o Espiritismo tem uma ferramenta maravilhosa que vem nos ensinar isso, vem dizer que nós somos responsáveis pela nossa trajetória, inclusive de outras encarnações que chegou até agora. E, para terminar, só 2 pontos mais. Primeiro é o seguinte, terapia psicológica. E quando eu falo terapia psicológica, não entenda aqui como uma espécie de tendência, de viés, porque eu sou um profissional da área e aí eu estou puxando a sardinha pro meu lado. Qualquer terapia psicológica, não precisa ser com psicólogo, pode ser uma terapia alternativa, uma autoterapia, mas uma terapia que faça bem a você, que faça sentido a você. Que você se sinta bem. Se é uma terapia alternativa, se é uma terapia de meditação, se é uma terapia com você mesmo, se é uma terapia... Se você não está conseguindo com você mesmo, busque ajuda. Qualquer ajuda que seja. Do padre, do orientador espiritual, do amigo, de um companheiro, de uma companheira, busque ajuda. E se for o caso, se houver necessidade, busque ajuda também profissional. No caso da terapia psicológica, eu gostaria que primeiro você buscasse entender que a importância de uma terapia, ou a importância de uma terapia psicológica, tem a ver com o seu envolvimento. Ah, porque eu vou para terapia porque minha mulher quer que eu vá, porque eu acho que eu tenho que ir para terapia, senão ela tá me ameaçando separar de mim. Ou então minha mãe me mandou ir para terapia porque minha mãe disse que eu preciso de terapia, mas eu não vejo sentido. Se a pessoa não vê sentido, não há sentido para fazer nenhum tipo de experiência terapêutica de qualquer natureza. A pessoa tem que se sentir envolvida. Você já pensou um indivíduo, por exemplo, usuário de droga, e a gente fala assim, não, faça aí o tratamento, ele diz, não, eu não quero fazer, não faz sentido nenhum para mim fazer. Você vai poder fazer tratamento por ele? Vai poder tomar as medicações por ele? Ele é que tem que querer, pelo menos o mínimo possível. Ainda que há casos em que há necessidade de internação e de intervenção, né, no caso aí da dependência química, mas ele tem que estar o mínimo engajado possível, né? E aqui eu preciso dizer uma coisa, a terapia ou qualquer experiência terapêutica que tem a ver com o envolvimento que você tem com o profissional. Hoje as melhores pesquisas científicas dizem que pouco importa se você foi para um psicanalista ou para um behaviorista radical, ou para um psicólogo transpessoal, ou para um gestaltista, ou para um especialista em abordagem centrada na pessoa, ou para um especialista em bioenergética, ou para um psicanalista lacaniano, ou para um terapeuta junguiano. Hoje as melhores pesquisas dizem que o mais importante não é a formação teórica. A bagagem teórica é importante para o profissional. Claro que é importante, porque ele tem mais instrumento para lidar. Mas o que é indispensável é o vínculo de confiança e de envolvimento que você tenha com a pessoa que você busca tratar dessas questões, tá? É o envolvimento de cumplicidade, de confiança, porque se não houver esse envolvimento, se houver, você pode estar até numa área, o psicólogo pode ser até de uma área que você não se identifica muito, mas ele vai chegar ao mesmo objetivo, porque todas as escolas psicológicas têm recursos para tratar e chegar ao mesmo objetivo. Então, o importante é isso. Vínculo de confiança é importantíssimo para você lidar com questões dessa de abandono. Certa vez, deixa eu me dizer uma coisa aqui. E quando eu falo de vínculo de confiança, tem a ver com intimidade, com confidencialidade. Não basta o profissional, e eu falo por conta própria, tá? Não basta para o profissional ser espírita, não, tá? Eu recebo muita gente no meu consultório. Ah, eu vim aqui porque eu sei que você é um psicólogo e é espírita. Isso não é um diferencial absoluto. Tem muito profissional não espírita
que tem feito um trabalho belíssimo, maravilhoso, e tem muito espírita aí que é espírita de porco, que está sendo espírita de porco. Tenha muito cuidado. É necessário que você tenha um vínculo significativo. Claro, a compreensão espírita, você comunga do mesmo ideal, etc. Mas, certa vez eu recebi uma pessoa do movimento espírita que ela disse assim, é uma pessoa mais ou menos conhecida, porque é colega, né, de palestra, etc. E ela disse assim, eu queria fazer terapia com você. Queria tanto fazer terapia com você, afinal você é espírita, você tem ideais aí, muito semelhantes com os meus. Aí eu disse assim, vem cá, sente aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Você quer fazer terapia comigo? Ó, eu vou ter que saber da sua intimidade, eu vou ter que saber da sua vida íntima, vou ter que ser cúmplice de um monte de coisa que é dos seus processos individuais, eu tenho que saber da sua história de vida, eu tenho que saber como é que está seu casamento, como é que é a sua relação com a sua sexualidade. Quer encarar? Quer dizer, é melhor você indicar um amigo seu, sabe? É melhor você indicar um colega seu, distante, etc. Eu disse, pois é, porque eu vou ver você no centro, vou estar com você ali, e você tem que se sentir tranquila, sabendo que você vai confidenciar coisas pra mim, que ali no centro eu vou ser uma coisa, você vai ser outra, eu não vou nunca abordar esses assuntos, mas você tem que ficar à vontade. Não dá pra fazer terapia comigo e depois me encontrar e ficar constrangida. Ou então ir pra terapia e não se abrir, né? Não ter esse vínculo significativo. Trabalho duradouro. Porque um trabalho para... Gente, olha, um trabalho para melhorar uma questão de abandono não vai ser em uma semana, tá? Porque foi uma formação de base. Como é que uma formação de base de anos você vai ter 2, 3 sessões e vai simplesmente se curar? Eu vejo muita gente falando essa coisa que eu só falta desencarnar. Eu acho que até meus guias desencarnam. Porque eu vou lhe dizer, não existe, não existe. Se você vê um psicólogo, um terapeuta dizendo assim, eu curo tal trauma em 10 sessões, corra. Ou então esse cara ganhou o prêmio Nobel e eu não estou sabendo. Porque não existe isso na literatura científica, psicológica, ou então me mostre um artigo científico que ele publicou falando que em 10 sessões ele cura síndrome do pânico. Me mostre. Não tem isso. O trabalho é feito em conjunto, em parceria, é um trabalho ali, processual, os dois juntos, né? E que o tempo é o tempo de cada um, né? Para curar essas feridas, para lidar com a questão de abandono, tem que voltar, tem a ver com... Eu falei de estrutura cerebral, às vezes o cérebro está funcionando diferente depois do estresse do abandono. E para concluir, amigos, cultive espiritualidade. Digamos assim, a contribuição da doutrina espírita. Cultive espiritualidade. Porque a espiritualidade também vai ajudar você no emocional. Espiritualidade também é emocional. E amadurecimento emocional também é espiritualidade. Porque quando eu falo cultive espiritualidade, não é ficar recebendo espírito, não, viu? Cultive espiritualidade é melhorando-se moralmente, espiritualmente. Sabe por quê? Porque a psicologia fala de maneira muito acertada, cultive pensamentos positivos, mude a sua forma de pensar, renove a sua mente, higienize a sua mente. Mas, gente, não dá para higienizar a sua mente se você também não fizer melhoramentos morais. Egoísta não dá para ser otimista. O egoísmo é pessimista. Alguém que odeia não pode ser feliz. Então essas coisas no espiritismo estão associadas. Se você quiser ter uma saúde psicológica, você tem que ter uma saúde moral. Quem ama é mais saudável. Quem ama vive bem. Quem ama está sempre bem. E por fim, mais 2 minutos só, 2 minutos pode contar aí, eu diria o seguinte. Quando eu li e vendo a trilogia de Ivone Pereira, eu vejo isso, o abandono ali. Eu contava isso em uma palestra ontem. Ivone Pereira na trilogia Nas Voragens do Pecado, Drama da Bretanha e Cavaleiros de Lumière. Tenho conversado com um grupo que está estudando, eu estou lendo também as obras. E é impressionante como o padrão dela se repete. Né? Quem leu as obras sabe do que eu estou falando. É as reencarnações da própria Ivone do Amaral Pereira, médium. Né? Então, Nas Voragens do Pecado, engana, trai o ser amado dela, abandona, e aí fica com o outro, e depois também fica indiferente ao outro, desgraça a vida de pessoas, e aí morre. Reencarna no Cavaleiro de Lumière.
Aí os dois, lá da encarnação passada, aparecem, porque é assim, né? Aí aparecem os dois. Os dois afetos, que ela enganou um, tratou mal o outro, reaparecem na vida dela. E aí um terceiro, vira um triângulo, né? Ou melhor, um quadrado amoroso. E aí, novamente, ela repete a mesma experiência. Engana um, trai outro, desgraça a vida do outro, leva o outro à ruína. Teve um que se suicida por causa dela. E aí ela desencarna. Volta mais tarde no drama da Bretanha. E aí, novamente a experiência, e novamente engana um, trai o outro, adultério, tal, suicídio, ela própria se suicida. Mais adiante. E aí reencarna, e eu não estou falando das outras encarnações de Ivone, onde ela reencarna outras vezes, e no Rio Tejo, em Portugal, mais tarde ela se suicida de novo, por um drama afetivo significativo, quando ela tá com o ser querido dela, e ela trai ele, é engravida de outro, aí ele morre, e aí ela opta por se suicidar novamente. Quantas oportunidades ela teve? O que é que a divindade, a lei divina fez? Reencarna como Ivone do Amaral Pereira. Uma família que não compreendia ela, que ela desde cedo ela se sentia deslocada da família, uma família que não era a família espiritual dela, ela se sentia não pertencendo, melancólica, as marcas do suicídio que ela trouxe, angustiada. Dona Ivone foi sempre uma mulher triste, não teve condições, morou de favor na casa de muita gente e no final da vida de familiar. O que é que ela mais queria? Casar e constituir família. E nessa encarnação ela não teve condição. A lei divina não permitiu. Né? E essa era a grande dor dela. Né? A grande dor dela. Né? A dor que ela sentia como uma espécie de abandono. Né? E o ser querido, que era o afeto querido do passado, apareceu a ela quando ela estava assim na juventude, 16 anos mais ou menos. E deu uma angústia nela, disse, daqui a alguns anos eu vou reencarnar. E realmente reencarnou. Só que reencarnou distante dela. Ela chegou a localizar ele, mas ela já tinha 70 e poucos anos, ele 30 e poucos. Né? Então, nós vemos aí a experiência do passado e a recomposição do presente por meio da reencarnação. O Espiritismo, portanto, vem ajudar a psicologia nesse sentido, contribuindo com a nossa vida cada vez mais e melhor. Meus amigos, me desculpem aí ter ultrapassado o tempo. Houve um atraso inicial, mas ultrapassamos também aqui o período. Vamos agora encerrar o nosso trabalho. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, algumas coisas, mas presumo que não vai dar para a gente abordar por conta do adiantado da hora. Quero agradecer de maneira penhorada, de maneira intensa, a todos do CEB pela oportunidade, pelo ensejo que tivemos de tratar de um tema tão relevante como esse e dizer que até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, muita paz.